Seguimos com notícias aqui de São Paulo. O prefeito da capital, Ricardo Nunes, afirmou que não tem proximidade com o ex-presidente Jair Bolsonaro, nem com o atual presidente Lula. Beatriz Manfredini de volta com informações para a gente a respeito dessas falas que foram feitas em que contexto, afinal de contas, hein, Beatriz? Olha, Lívia, o prefeito Ricardo Nunes falou isso durante um evento com alunos de uma faculdade particular aqui de São Paulo durante uma palestra. Ele foi questionado por alguns alunos sobre esse aparente apoio que está sendo costurado, né, entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o atual prefeito de São Paulo, que será candidato à reeleição no ano que vem. E aí, quando questionado, então, Nunes recuou, disse que não é próximo nem de Bolsonaro e nem de Lula. A gente separou o trecho dessa fala, vamos ouvir. Eu do lado do Bolsonaro? É a pergunta. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não sou prefeito de uma parcela da população ou de outra parcela, eu sou prefeito de todos, né? Quando eu contei para vocês assim, um acordo que a gente fez da Prefeitura de São Paulo com o governo federal, quem era o presidente era o presidente Bolsonaro. Então é lógico que eu conversei com ele. Hoje o presidente é o Lula. Se eu tiver que conversar com o presidente Lula para ser do interesse da cidade, eu vou conversar. Eu tenho que ser prefeito olhando para todo mundo. Não vou fechar a porta ou deixar de dialogar com ninguém. Agora, eu não tenho proximidade com o presidente Bolsonaro como tenho proximidade com o presidente Lula. Eu tenho uma história que eu contei para vocês, de vida, né, de amor por essa cidade, 8 anos vereador, fui vice-prefeito, infelizmente me coube o destino assumir por conta de perder o Bruno Covas, e eu tenho que fazer o meu papel. Apesar dessa fala, a gente vem acompanhando aqui na Jovem Pan, né, que Nunes e Bolsonaro já se encontraram pelo menos 6 vezes nos últimos meses e que esse apoio está sendo costurado. Mas, inclusive, Ricardo Nunes já falou que gostaria do apoio, já falou publicamente que gostaria do apoio de Bolsonaro, mas essa fala dele de ontem representa uma primeira rusga, um primeiro obstáculo nesse apoio que até então estava sendo costurado. Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro começam a reclamar de falta de espaço para o ex-presidente dentro dessa rede que Ricardo Nunes vem construindo para o ano que vem. Inclusive, ontem, o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Fábio Van Garten, fez uma publicação no Twitter em que não cita Ricardo Nunes, mas que foi entendida por pessoas próximas ao atual prefeito de São Paulo como um recado para Nunes. Nessa publicação, Van Garten diz o seguinte: ninguém se apropriará de votos bolsonaristas e deixará Bolsonaro distante. A era dos gafanhotos acabou. Fica a dica. Van Garten, inclusive, estava sendo cotado para vice, né, nessa chapa com Ricardo Nunes. A ideia inicial era que o PL, o partido de Bolsonaro, ficasse, então, com essa vaga de vice. Mas isso vem sendo questionado. E essa ala próxima de Bolsonaro vem, inclusive, criticando o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, que está colocando alguns nomes, como o de Marta Suplicy, que a gente falou aqui, e também de Kim Kataguiri, do delegado Nico, principalmente Kim Kataguiri e Marta, que são muito opositoras a Bolsonaro, como possíveis vices. Então, são primeiras rusgas que aparecem nesse apoio de Bolsonaro a Ricardo Nunes. O que eu ouvi de pessoas muito próximas ao atual prefeito é que o que mais importa para Ricardo Nunes neste momento é o apoio do PL, do Partido Liberal, que é um partido grande e que Ricardo Nunes entende como importante para conseguir aí uma reeleição no ano que vem. O que eu ouvi é que o PL fica fechado com o Ricardo Nunes, mesmo que Bolsonaro não feche essa costura. A gente tem que ver como fica ainda essa dança daqui para frente, Lívia. A gente precisa acompanhar essas informações que vêm de vários lados, né, Beatriz? Porque a gente exibiu agora há pouco uma longa entrevista feita pelo Cláudio Dantas e também o Bruno Pinheiro em Brasília com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, em que ele afirma com todas as letras que quem dá a última palavra no PL
é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, quando essas apurações apontam para a importância de Ricardo Nunes ter o apoio do PL e não necessariamente do ex-presidente, aí há até uma contradição entre essas versões que a gente está acompanhando, a conferir com toda certeza. Deixa eu aproveitar que você está acompanhando essa movimentação eleitoral aqui na capital para te perguntar sobre Guilherme Boulos, que também é pré-candidato aqui à Prefeitura de São Paulo, que parece que já está em pré-campanha ele, né? Está, Lívia. A gente também vem falando bastante disso, né? A pré-campanha dele aqui em São Paulo começou na sexta-feira passada, em São Mateus, aqui em São Paulo. O objetivo de Guilherme Boulos é percorrer aí até o fim do ano as 32 subprefeituras para se aproximar do eleitorado, né? Então ele cumpriu a agenda na Zona Leste na sexta, na Zona Sul no sábado, e essa agenda continua sempre às sextas e aos sábados, conforme a gente adiantou, e vai ficar assim até o fim do ano. É interessante a gente dizer que Guilherme Boulos traça duas estratégias. Essa de percorrer a cidade nessa espécie de pré-campanha é, claro, para ele se aproximar de eleitores que já tem, também se aproximar ainda mais de eleitores do PT, o Partido dos Trabalhadores, que já declarou apoio a Guilherme Boulos e não vai lançar um candidato, e tentar conquistar, claro, novas pessoas para votar nele. Mas é interessante a gente dizer que uma outra estratégia que vem sendo traçada nos bastidores é tentar aproximar Guilherme Boulos dos empresários, que é uma parcela com quem ele tem mais dificuldade de aproximação. Então, o que vem acontecendo? Qual é o movimento que vem acontecendo? Na semana passada, por exemplo, Boulos foi visto em um evento aqui na Fiesp, em São Paulo, com ministros do governo federal. Foi o único deputado federal convidado para esse evento e circulou entre os empresários aqui do estado de São Paulo. Há 2 semanas, em um evento também com autoridades e empresários aqui na Baixada Santista, o presidente do PSOL, Juliano Medeiros, também foi visto conversando com empresários. Então, são estratégias que já começam aí a se mostrar, inclusive para que eles consigam ganhar corpo nessa parte do eleitorado em que Guilherme Boulos é visto como um ponto mais fraco do que Ricardo Nunes. Então, pré-campanha aí começando efetivamente para os dois, né, Lívia? Que significa muito mais trabalho ainda para você, né, Beatriz Manfredini, que volta ao longo da programação com mais informações aqui da capital e do estado de São Paulo para a gente. Mais análises para você. Começo com a Amanda Klein. Amanda, vou com os fatos e peço suas análises. Temos então esses 2 principais pré-candidatos aqui em São Paulo. De um lado, Ricardo Nunes, que parece que está se distanciando do ex-presidente Jair Bolsonaro, não tem o apoio do presidente Lula. E do outro, do lado oposto, temos Guilherme Boulos, que tem um apoio declarado do PT e, consequentemente, do presidente Lula. Qual que é o cenário que vai se desenhando aí para essas eleições, para você? E veja que interessante, Lívia, essa palavra que a Beatriz Manfredini usou, dança, esse termo é muito feliz, porque, na verdade, os dois dançam rumo ao centro. Boulos se aproximando do empresariado, porque não quer ser taxado, rotulado, só como alguém que dirigiu um movimento de trabalhadores sem teto, que é visto como invasores por parte da população mais à direita, mais conservadora, e Nunes, por outro lado, não quer se associar apenas ao bolsonarismo, porque ele sabe que a cidade de São Paulo é uma cidade que vota muitas vezes também tem um voto mais progressista, mais à esquerda. Foi na cidade de São Paulo que tanto Lula quanto Haddad venceram em 2022, apesar do ex-presidente Bolsonaro ter vencido no estado de São Paulo. E uma série de pesquisas divulgadas na semana passada pelo Datafolha apontam exatamente isso. Por exemplo, eu vou trazer alguns números para a gente conseguir contextualizar isso. Segundo o Datafolha, petistas são 32% na cidade de São Paulo, enquanto 15% se dizem bolsonaristas. Outros fatos. Lula é aprovado por 45%, tem aprovação de 45% na cidade de São Paulo, contra 25% de rejeição. E também, segundo o Datafolha, 68% dizem que não pretendem votar em ninguém indicado por Bolsonaro, ao passo que 37% dizem que não pretende votar num candidato de Lula. Veja o cuidado que esses candidatos como Nunes e Boulos têm que tomar, ao mesmo tempo que eles precisam de padrinhos políticos fortes, e essa foi uma pergunta, esse termo eu usei numa entrevista com o Nunes aqui há cerca de 2, 3 semanas na Jovem Pan, perguntei se o Bolsonaro seria o padrinho político dele, ele respondeu que não, ou seja, ele não quer se associar totalmente, vincular totalmente ao Bolsonaro, mas sabe que precisa do apoio do PL, que é o maior partido, é um partido que tem muita capilaridade, e obviamente que o Bolsonaro, apesar de não ser o favorito em São Paulo,
tem uma fatia, uma franja do eleitorado importante. Só que eu tenho para mim que numa disputa entre Nunes e Boulos, em quem mais os eleitores de Bolsonaro votariam? Certamente não seria no Boulos, por exclusão é no Nunes, a não ser, claro, que surja um candidato bolsonarista, e aí essa é a segunda parte. Dá tempo? Vai surgir esse nome? Por enquanto, ainda não apareceu. Pois é, Mota, sobre isso que eu queria te perguntar, são 2 pontos. Primeiro, será que Nunes está reagindo a essas pesquisas, a possibilidade de se aliar a Jair Bolsonaro, que poderia, no caso, pelo menos ou não apoiá-lo ou prejudicá-lo nesse desempenho, ou até mesmo um candidato do PL, né? Será que o PL pode ressuscitar um candidato para entrar nessa disputa? São perguntas difíceis, porque o Ricardo Nunes, na minha opinião, está numa situação difícil, né? Boulos está na frente na corrida eleitoral. E para o Nunes ter alguma chance, ele precisa do voto da direita e ele precisa de uma parte do voto da esquerda menos radical. Não é uma equação fácil. Inclusive, estavam falando, existe o rumor de que Marta Suplicy seria convidada para ser vice dele, justamente para trazer essa esquerda menos radical, trazer o voto dessa esquerda menos radical. É importante lembrar que o apoio ou expressões de apoio de Bolsonaro não significam vitória certa. Na eleição de 2020, Bolsonaro apoiou aqui no Rio de Janeiro Marcelo Crivella para prefeito e Crivella perdeu para Eduardo Paes. Perdeu por quê? Porque a direita do Rio de Janeiro olhou para o Marcelo Crivella e falou: esse cara não tem as credenciais que a gente acha que são importantes. Então, fica a pergunta, será que a direita de São Paulo acredita nas credenciais de Ricardo Nunes? Essa fala dele se distanciando de Bolsonaro não ajuda.